A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você acompanha conosco, meu caro ouvinte, nesta obra em que estamos abordando, na terceira fase do programa, o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Nesta obra, nós estamos fazendo toda a comparação necessária com o Pentateuco kardeciano para mantermos a estrutura de entendimento das bases dos mensageiros de Jesus, que vem fazer lembrar a sua essência. E nesse trabalho com a mediunidade, nós temos a oportunidade da abrangência, do aprendizado, do crescimento, da ressignificação de valores, do quanto nós temos que exercitar o trabalho, o esforço de nos enxergarmos a nós mesmos. Eis a educação do espírito, o conhecimento de si mesmo. Então, nas reuniões mediúnicas, quando nós utilizamos a proposta do Evangelho de Jesus, nós temos o amparo dos espíritos superiores, que querem trabalhar de forma séria com aqueles que se reúnem para acolher, para transmitir oportunidades de diálogo e atendimento aos necessitados da luz, tanto quanto nós precisamos de Jesus, meu caro ouvinte. E estamos abordando nesse capítulo, hoje, o poder. É o capítulo 25 dessa obra. Nós já estamos na terceira parte desta obra, que aborda então os problemas. Que problemas são esses? As deficiências, as imperfeições, os excessos que cada um de nós estabelece como mau uso do livre-arbítrio e permanecem então as posturas no mundo espiritual. Nós carregamos dentro de nós mesmos toda uma estrutura necessária ainda de reeducação. Então é a grande oportunidade do reencontro nesse portal de amor entre dois mundos, que é a comunicabilidade com os espíritos, para evitarmos os processos graves da enfermidade, da obsessão. E o autor inicia esse capítulo dizendo: muitos dramas cujos vagalhões são ondas muito grandes. Então ele está usando aqui esse termo para dizer grande problema. Vem rebentar em nossas mesas de trabalho mediúnico. Tem o seu núcleo principal na terrível paixão pelo poder. Um espírito disse-me certa vez em que dialogávamos: sempre fui grande. Então veja a ilusão da entidade que se comunica, ainda julgando-se superior, um estado de falsa supremacia por conta do orgulho. Em termos humanos, sim, fora grande, desde remotíssimos tempos, desde o antigo Egito até a Europa moderna. Mas o que é realmente a grandeza? Então o autor está nos sugerindo aqui uma reflexão. O que vem a ser realmente o poder, a grandeza? Quais os aspectos considerados em relação aos valores humanos e divinos? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 9. O item refere-se ao subtítulo Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. E Allan Kardec escreve: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está
em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, e não acaso, que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus entrega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a mais que me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os Espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então é assim, meu caro ouvinte, que dentro do trabalho da mediunidade, no diálogo com aqueles que Deus permite que adentrem a casa espírita para se comunicarem, não é nosso dever fazer nenhuma imposição com relação às crenças. Nós não vamos constranger quem quer que seja para passar a acreditar como nós acreditamos, porque falta humildade. E se o comunicante se apresenta de forma nessa postura de grandiosidade falsa, nós temos que acolhê-lo, tolerá-lo, aprender a conviver com ele e oferecer o bem. Em termos humanos, como disse, o autor, ele fora grande, mas divinamente nós sabemos que ele está muito distante, como todos nós. E ele continua: o maior dentre vós seja vosso servidor. Está entre aspas para lembrar o Evangelho de Jesus, disse o Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículo 11. Pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 27, o texto é ainda mais explícito. Entre eles houve também uma discussão sobre quem pareceria ser o maior. Ele lhes disse: os reis das nações governam como senhores absolutos, e os que exercem autoridade sobre elas se fazem chamar benfeitores. Mas não assim entre vós, senão que o maior entre vós seja como o menor, e o que manda igual ao que serve. Porque quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, pois eu estou entre vós como aquele que serve. Portanto, o conceito de grandeza formulado pelo Cristo não foi o de servir às nossas paixões, mas o de servir ao semelhante. Ele mesmo, cuja verdadeira grandeza era impossível de ser ocultada, confirmava-se como simples servidor. Então, eis a postura do trabalhador na reunião mediúnica de desobsessão: servir, tornar-se o servo, ser útil, oferecer o bem, o acolhimento, a luz e o sentimento de valor maior
do desenvolvimento desse potencial que trazemos dentro de cada um de nós, que é o amor. Em outra oportunidade, utilizando-se de sua impecável didática, Jesus confirmou e ampliou o seu pensamento, como a que nos demonstrar sutilmente que não tínhamos noção real do conceito de grandeza. Em verdade vos digo que não há entre os nascidos de mulher maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vemos assim que os parâmetros humanos de aferição da grandeza são inaceitáveis em termos espirituais. Entre nós, que tudo avaliamos segundo a insignificância de nossas medidas, tudo o que sobreleva a mediocridade nos nossos horizontes torna-se grande, mesmo que do lado negativo da ética. É um grande criminoso aquele que mata com requintes de crueldade uma pessoa ou duas, mas é um grande guerreiro aquele que mata milhares. É grande o que disputou e conquistou a sangue e fogo posições de mando e governou multidões com pulso de ferro. São grandes os príncipes da igreja, que ampliaram os poderes materiais da organização. É grande o escritor que obteve muito sucesso literário, quer sua obra seja construtiva ou desagregadora. Nessa invertida escala de valores, a criatura evangelizada, serena, amorosa, que leva uma existência a serviço do próximo, em renúncias ocultas e no silêncio do anonimato, passa despercebida, ignorada e até desprezada. Isto nos induz a colocar sob suspeita nossos critérios usuais de avaliação da grandeza, pois eles nos têm levado ao longo do tempo a cometer tremendos enganos. Confundimos frequentemente o exercício do poder com a grandeza. Então, para o trabalhador que se dispõe a exercer, servindo nas lides do bem com a mediunidade, deve compreender claramente esse valor do Evangelho. A grandiosidade não está na expressão exterior, não está na fama, não está no quanto se detém de poder, de comando e de subalternos a seu dispor, porque a grandeza espiritual é o valor da imortalidade que permanece. Então, um conceito bem diferenciado para iniciarmos a nossa reflexão. Vamos continuar refletindo sobre o poder já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na terceira parte desta obra, abordando o problema, ou seja, os recursos, as deficiências que nós trazemos em nós mesmos, e também vamos nos deparar com essas condições nos comunicantes e o quanto que precisamos nos qualificar no bem, no entendimento do Evangelho, para servirmos a proposta de Jesus também nessa oportunidade de exercício da caridade, nas reuniões mediúnicas, para desfazer em nós mesmos, primeiramente, todos esses conceitos que nos levam a inúmeros processos graves de comunhão
com o imediatismo, com o materialismo, com as ilusões da vida, levando-nos aos vícios e iniciando assim os processos de obsessão. Então estamos abordando esse capítulo O Poder, em que muitos que tiveram a fama, que tiveram a posição social elevada no mundo, não obrigatoriamente na condição de espírito, vêm se apresentar para o diálogo. E o autor continua: os sinais exteriores do poder nada dizem sobre o gabarito moral do espírito que os detém. E muitos de nós, no passado e no presente, temos nos deixado levar pela perigosa ilusão de que somos grandes somente porque dispomos de autoridade incontestada. Mas quantas vezes, como simples anões espirituais, não temos subido as escadarias do poder? O pior, no entanto, é que o vírus do poder nos contamina e a infecção instala-se em nós por séculos e séculos. Espíritos atingidos por esse deslumbramento lamentável arrastam consigo para o mundo espiritual a paixão invencível do mando, e lá se juntam as organizações trevosas, que se utilizam deles para oprimir e espalhar a desarmonia por toda parte. Eles se prestam a isso, contanto que lhes sejam conferidos os sinais externos do poder, as insígnias, os séquitos, os tronos, bem como o comando de vastas organizações opressoras, pois não aprenderam ainda a viver fora desse clima. Kardec nos preservou a comunicação de uma rainha indiana de Ouda, O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 7. Vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Perguntou Kardec à entidade. Que tenho direito, respondeu ela. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo onde ora estais? Continuo a ser rainha, respondeu ela, que se enviem escravas para me servirem, mas não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa. Aqui, contudo, eu sou sempre a mesma. E depois, tendes inveja da liberdade que gozam as europeias? Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas, acaso, os joelhos? Então veja, meu caro ouvinte, que a postura da comunicante é ainda manter-se na ilusão de que é uma rainha, apesar de não ter mais as escravas, os súditos, o trono e todas as regalias que esteve acostumada. Então uma coisa é o poder na terra e a outra é no mundo espiritual. E se essa ilusão se mantém, a pessoa continua dentro dessa atmosfera, desse clima de sujeição a receber todos os seus caprichos. Outra grande dama, ex-rainha da França, em condições melhores do que a da infeliz rainha indiana, encontrou em elevada posição no mundo espiritual alguém que fora obscuro servidor da sua corte e de quem agora ela dependia para ser ajudada. Muitos são, no entanto, os que revezam nos postos de mando, aqui e lá, montando e dirigindo terríveis organizações especializadas no crime espiritual. Então essa comunicação do Evangelho é muito conhecida. A ex-rainha da França diz que agora no mundo espiritual precisa solicitar ajuda daqueles que recebiam o seu comando. E na expressão humana eram muito mais simples. Eram servos, eram apagados da fama e, no entanto, apresentavam condição espiritual de saúde e também saúde mental muito maiores, em muito maior equilíbrio, em muito mais expressão de valor, de consciência de si mesmo
e até da oportunidade de ajudar, mais do que a necessidade de ser ajudado. Então é o que demonstra essa condição transitória na Terra, ao qual muitos se permitem a ilusão e aos excessos de valores. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo 15, Evangelho e Individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte, partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Proclamando as bem-aventuranças à turba no monte, não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que a reconforte e alimente. Não convida o povo a reivindicações. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é de César. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, investigando seus contemporâneos a rebeldia e a discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas de provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Ao apóstolo exclama: vem e segue-me. A pecadora exorta: vai e não peques mais. Ao paralítico fala bondoso: ergue-te e anda. A mulher cirofenícia diz convincente: a tua fé te curou. Por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Demonstrando as preocupações que o tomavam, perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Desceu, ele próprio, ao seio do povo, e entendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsidiada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito com base no esforço próprio e na renúncia do próprio eu. Para isso lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse:
E aquele que deseja fazer-se o maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, demonstrando-nos claramente que essa doutrina é libertadora através de uma conquista individual, pelo trabalho incessante do bem, e não pelas expressões exteriores passageiras que o mundo possa oferecer. Assim possamos servir, compreender, aceitar as escolhas dos outros e estabelecer o concurso com a permanência do Evangelho de Jesus para nos libertarmos de todo o mal. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.